Ele era um perdedor feio e patético que não conseguia nenhuma garota bonitinha para ser sua parceira, assim como você. Mas um dia, uma linda menina o tornou seu queridinho e o deixou montar nela, literalmente, e juntos eles se tornaram os mais fortes do mundo. No futuro distante, a humanidade está por um fio depois que criaturas gigantes chamadas Klaxosaurs quase exterminaram todos. Sua única esperança reside em poderosos mechas chamados Franks, que liberam uma energia incrível quando pilotados por uma dupla homem-mulher. Hero, nosso protagonista, vive na plantação 13 e tem um grande problema. Ele não tem uma única garota para pilotar a máquina Franks. Seu antigo parceiro Naomi deixou o programa porque ele não consegue ter uma ereção, e agora Hero sente vontade de desistir do sonho de ser piloto. Mas tudo muda quando ele conhece uma garota estranha chamada Zero-Two. Ela não é como os outros pilotos. Ela é parte humana e parte Klaxosaur, com chifres e presas que a fazem se destacar. Zero-Two tem uma reputação assustadora. Qualquer um que faça parceria com ela não sobrevive a mais do que 3 viagens no Franks. Por causa disso, as pessoas a chamam de assassina de parceiros, mas Zero-Two não liga para regras. Quando chega na plantação, ela foge de sua feia equipe de escolta e desaparece na floresta. Enquanto caminhava perto de um lago, Hero notou uma garota nadando. Ele pensou que ela poderia estar em perigo, então correu para ajudá-la. Mas em vez de precisar de ajuda, a garota pulou da água segurando um peixe. Ela surpreendeu Hero lambendo seu rosto e puxando-o para a água. Ela disse a ele que ele deveria se tornar seu querido, e disse que poderia ajudá-lo a encontrar sua força novamente. Hero não sabia o que dizer, mas estava curioso sobre ela. De repente, um grupo de homens apareceu, perguntando à garota por que ela havia se afastado. Ela casualmente disse que só precisava de uma pausa. Antes de ir embora, ela disse a Hero que seu nome de código era Zero-Two e desapareceu. Mais tarde, há uma cerimônia para receber os parasitas, e o líder Papa faz um discurso. Hero não tem permissão para assistir porque fracasso é piloto. Ichigo, seu líder de esquadrão, está preocupado com ele, mas não pode fazer nada para ajudar. Sentindo-se inútil, Hero decide deixar a plantação. Ele vai se despedir de Naomi, que está partindo primeiro, mas antes que ela pudesse ser executada, um enorme Klaxossauro irrompeu do chão, virando seu veículo de transporte. O monstro começou a atacar, causando caos em todo lugar. Os canhões da fortaleza dispararam contra ele, mas o Klaxossauro era muito forte. Então, outro Klaxossauro apareceu, piorando ainda mais as coisas. Os monstros avançaram em direção à fortaleza, destruindo tudo em seu caminho. Hero viu um robô Franks se juntar à luta, mas ele não conseguiu se defender contra os Klaxosaurs. O piloto ficou ferido e foi arremessado para fora do robô. Hero correu para ajudar e encontrou Zero-Two dentro do Franks. Ela disse que não precisava de mais ninguém para pilotar com ela, já que estava acostumada a perder parceiros. Hero, sentindo que não tinha mais nada a perder, ofereceu-se para ser seu novo parceiro. Zero-Two olhou para ele e concordou, dizendo que eram parecidos porque nenhum dos dois se importava em morrer. Ela o beijou e o Franks se energizou, brilhando com uma nova energia. Juntos, Hero e Zero-Two lutaram contra os Klaxosaurs. A conexão deles tornou o Franks mais forte do que qualquer um tinha visto antes. Eles destruíram ambos os monstros com ataques poderosos, salvando a fortaleza. Após a batalha, Zero-Two carregou Hero para fora do Franks. Todos olharam em choque porque a reconheceram. Ela era conhecida como a matadora de parceiros, porque nenhum de seus parceiros passados sobreviveu a mais de algumas batalhas. No dia seguinte, Hero retornou ao alojamento onde os outros pilotos viviam. Ichigo, sua amiga de infância e também piloto, o confrontou. Ela implorou para que ele se mantivesse afastado da Zero-Two, dizendo que os parceiros dela sempre acabavam mortos. O Hero ouviu, mas não conseguia parar de pensar na Zero-Two. Ele sentia que ela lhe tinha dado um novo propósito e estava determinado a pilotar o Franks com ela novamente. Mais tarde, no refeitório, Zero-Two chamou a atenção de todos. Ela comia de forma desleixada, sem se importar com o que os outros pensavam. Zoram, um dos pilotos masculinos, decidiu falar com ela. Ele tentou flertar com suas cantadas ruins, mas ela o deixou envergonhado ao limpar suas mãos engorduradas nas roupas dele. Em seguida, ela se sentou ao lado de Hero e o chamou de meu querido. Todos ficaram chocados, especialmente Ichigo, que não conseguiu esconder seu ciúme. Nana, a cuidadora responsável pelos pilotos, apareceu, puxou Zero-Two de lado e a advertiu para se manter afastada do grupo. Nana achava que Zero-Two era perigosa e uma má influência. Enquanto isso, Ichigo tentou conversar com Zero-Two por conta própria, perguntando por que ela tinha escolhido Hero como seu parceiro. Zero-Two não respondeu, mas em vez disso, olhou para Ichigo e lambeu seu rosto. Ichigo ficou chocada e não conseguiu dizer nada enquanto Zero-Two se afastava. Zoram, ainda chateado depois de ser envergonhado, desafiou Hero para uma batalha de Franks. Ichigo se ofereceu para fazer parceria com Hero para a luta, dizendo que eles não precisavam de Zero-Two. Desapontada, Zero-Two foi embora sem dizer nada. Durante a batalha, enquanto Hero e Kago, ela disse a Hero para se concentrar em suas emoções, ela disse que eles precisavam se conectar para o Franks ganhar força. Mas não importa o quanto tentassem, não funcionou. O Franks desligou no meio da luta, e Kago não consegue entender o que está acontecendo. Hero explicou que da última vez que Zero-Dois o beijou, isso carregou o Franks. Frustrado, Kago beijou Hero, na esperança de que ajudasse a ativar o Franks. Mas nada aconteceu. O Franks do Zorum os dominou facilmente.
Em um movimento desesperado, Ikago conseguiu colidir os dois robôs com a fortaleza, encerrando a luta. No entanto, Ikago ficou furiosa depois. Ela culpou Hiro pelo fracasso, chamando-o de inútil por não conseguir se conectar com ela. Apesar de tudo, Hiro não desistiu. Mais tarde, ele disse a Goro, outro piloto, que queria fazer parceria com a 02 novamente. Goro o alertou, dizendo que todos os parceiros anteriores de 02 acabaram sendo sugados completamente, mas Hiro não se importava. Ele acreditava que pilotar com 02 era a única coisa que dava sentido à sua vida. Sem ela, ele sentia que não era nada. No dia seguinte, Hiro viu 02 parada sozinha à distância. Ela se virou para ele e disse que estava esperando. Sem explicar muito, ela pediu para ele segui-la. Ela entrou em uma passagem restrita, mas quando Hiro tentou seguir, o sistema de segurança o parou. 02 sorriu e mostrou seu ID Classe S, um passe especial que permitia que ela fosse a qualquer lugar na instalação. Ela correu de volta para o Hiro, pegou a mão dele e o puxou pelo portão. Quando saíram, Hiro ficou maravilhado ao ver uma cidade enorme e linda. Ele não podia acreditar. Ele perguntou a 02 como ela sabia sobre o lugar e ela explicou que já tinha estado em muitas instalações como esta. Todos tinham um design semelhante, então ela sabia se orientar. Hiro admitiu que nunca tinha estado fora da fortaleza. Ele estava curioso sobre como era a cidade, já que havia nascido e crescido dentro das muralhas da fortaleza. Hiro até ofereceu dar a ela um novo nome, mas 02 disse que gostava do que já tinha. Ela subiu em um poste sem esforço, equilibrando-se enquanto caminhava sobre ele. Em seguida, provocou Hiro, perguntando se ele queria fugir com ela. Hiro não soube como responder e permaneceu em silêncio. No dia seguinte, Nana reuniu os pilotos e disse a eles que tinham sua primeira missão. Eles foram para uma mina de nível 8 e destruíram pequenos claxossauros que estavam danificando os sistemas lá. O sargento explicou que essas criaturas, chamadas de claxossauros menores, eram atraídas por energia de magma. Nana também anunciou que Hiro não participaria da missão porque não era um piloto capaz. A equipe deixou a instalação, confiante de que poderiam lidar com as coisas sem ele. Quando a equipe chegou à mina, eles avistaram seu primeiro claxossauro, devorando o sistema. Ikago liderou o ataque, golpeando a criatura com a arma do robô dela. Zorun deu sequência e terminou o trabalho, comemorando em voz alta. Ele se gabou de que a missão foi fácil, como roubar doce de criança. Mas quando tentou destruir o núcleo da criatura, o claxossauro reagiu, danificando o robô de Zorun. Miko ficou inconsciente durante a confusão. Por sorte, Fatsu interveio e explodiu a criatura, dando a Ikago a chance de destruir seu núcleo. Assim que pensaram que a luta havia acabado, mais claxossauros apareceram. A equipe percebeu que estava cercada e em menor número. Ikago ordenou que todos recuassem, mas os claxossauros os perseguiram mais fundo na mina. Eventualmente, o grupo ficou preso sem saída. Então, um claxossauro gigante apareceu e tentou atacá-los. Quando estava prestes a atacar, 02 chegou em seu Franks. Ela pousou no monstro e o golpeou repetidamente até que ele explodiu. A equipe assistiu em admiração enquanto ela lutava contra mais claxossauros com facilidade. Enquanto isso, Mitsuru, dirigindo o Franks com 02, começou a se exibir. Ele se declarou o maior piloto da história e chamou Hiro de lixo inútil. Mitsuru atacou os monstros de forma imprudente, destruindo vários deles, mas ele rapidamente ficou sem energia e desmoronou. O robô dele estava gravemente danificado e ele ficou inconsciente. 02 continuou lutando, enfrentando um claxossauro gigante sozinha. Quando a batalha terminou, o Franks dela voltou à superfície. 02 emergiu ilesa, mas Mitsuru estava em um estado deplorável. No dia seguinte, Mitsuru parecia pálido e abalado, como se tivesse visto algum tipo de monstro. Hiro perguntou a ele o que tinha acontecido e Mitsuru disse que 02 era perigosa. Ele afirmou que ela era uma psicopata que tentou sugar sua alma durante a batalha. Mitsuru avisou Hiro para ficar longe dela se não quisesse o mesmo destino que seus parceiros anteriores. Mais tarde naquela tarde, Ikago se aproximou de Hiro. Ela estava preocupada com ele e perguntou se ele ainda queria fazer parceria com 02. Ela o advertiu de que era arriscado e que ele poderia acabar morto como os outros, mas Hiro se recusou a mudar de ideia. Ele disse a ela que não ia desistir. Ouvindo isso, Ikago decidiu parar de tentar convencê-lo e se afastou. No dia seguinte, Hiro viu 02 novamente, mas o aviso de Mitsuru ecoava em sua mente. Nervoso, ele se escondeu dela. Mais tarde, enquanto relaxava em uma piscina, 02 apareceu de repente e se juntou a ele. Ela perguntou a Hiro se ele queria desenvolver o enredo com ela. Hiro estava com medo de responder. Ela disse que ele era o único que poderia ser seu parceiro. Ela também sugeriu que eles poderiam ser algo mais do que apenas colegas de equipe. Antes que Hiro pudesse responder, alarmes começaram a tocar por toda a instalação. Do lado de fora, o resto dos pilotos estava com problemas. Um verme gigante chamado Claxossauro apareceu e a equipe estava lutando para combatê-lo. Um dos robôs ficou preso na armadilha do verme, mas outro conseguiu esfaqueá-lo. Mesmo assim, eles não conseguiram encontrar o núcleo do monstro e ele continuou a atacá-los. A equipe ficou presa na areia sem conseguir se mover, e o Claxossauro se aproximou deles.
Hiro e Zero-Two correram para Nana, pedindo para se juntar à batalha. Nana recusou, dizendo que a ajuda deles não era necessária. Nesse momento, soldados chegaram e cercaram Zero-Two, exigindo que ela voltasse para a sede. Quando um soldado agarrou seu braço, Zero-Two furiosamente o lançou do outro lado da sala. Os outros soldados apontaram suas armas para ela, mas Zero-Two ficou firme. Ela disse a Hiro que gostava dele, mas teve que ir para outra instalação. Infelizmente, ela disse adeus e começou a se afastar. Quando saiu, Hiro perguntou a Nana se os rumores sobre Zero-Two eram verdadeiros. Nana explicou que Zero-Two não era humano. Ela era uma alienígena única, com habilidades muito além das pessoas normais. No entanto, seu poder custou caro aos seus parceiros, e a maioria deles não sobreviveu. Ao ouvir isso, Hiro percebeu que a havia entendido mal o tempo todo. Ele se sentiu péssimo e correu atrás dela, gritando seu nome. Desesperado para chamar sua atenção, Hiro abriu seu coração. Ele disse a ela que ela o ajudou a encontrar sua força novamente e que ele queria ser seu parceiro, não importando os riscos. Ao ouvir sua confissão, Zero-Two parou de caminhar e sorriu. Ela se virou e concordou em ficar. Juntos eles correram para seu Franxx e se prepararam para a batalha. Nana tentou detê-los, mas Zero-Two a ignorou, desligando o sistema de comunicação. O Franxx lançou-se na luta, voando diretamente em direção ao massivo Claxosol. Zero-Two destruiu sua cauda enquanto Hiro dirigia os outros pilotos para atacar sua cabeça. O Claxosol revidou, mas Zero-Two bloqueou seus ataques e o imobilizou. A equipe percebeu que o núcleo ainda estava faltando, então Zero-Two mergulhou no subsolo com o Franxx para persegui-lo. Momentos depois, o Franxx emergiu, colidindo contra o Claxosol e rasgando seu corpo. Zero-Two destruiu o núcleo e o monstro explodiu em uma fumaça densa. A equipe finalmente estava segura. Naquela noite, foi feito um anúncio sobre 2 instalações próximas combinando recursos. Zoram estava curioso e perguntou por que isso estava acontecendo. Ikuno explicou que precisavam transferir o combustível magma, que alimentava os robôs Franxx, de uma instalação para outra. A equipe começou a se preocupar que Claxosaurs pudessem atacar durante a transferência. Hiro tentou aliviar seus medos, prometendo com confiança que protegeria todos com seu Franxx. Alguns dias depois, a equipe teve sua cerimônia de formatura. Eles foram oficialmente promovidos a parasitas, o que os deixou orgulhosos. Mas na manhã seguinte, Goro percebeu que Hiro não parecia bem. Seu rosto estava pálido e ele parecia cansado. Goro o seguiu até o banheiro e perguntou se ele estava se sentindo bem. Hiro o dispensou, insistindo que estava bem, embora fosse claro que não estava. Mais tarde no salão, o resto da equipe agradeceu a Hiro por salvá-los durante a última batalha. Hiro agradeceu as palavras gentis e disse que queria apenas se sentir parte do time. Zoran, por outro lado, provocou Hiro, dizendo que ele teve sorte durante a luta. Hiro não discutiu e decidiu fazer as pazes apertando a mão de Zoran. No café da manhã, Zero-Two apareceu e sentou-se com Hiro. Ela deu a ele uma mordida de sua comida, o que deixou Hiro desconfortável e surpreendeu os outros. Mais tarde, ela surpreendeu a todos ainda mais ao anunciar que se mudaria para o dormitório dos meninos. Os meninos ficaram chocados e não sabiam como responder. Vendo o desconforto deles, Hiro rapidamente levou Zero-Two para fora da sala para evitar mais constrangimento. Naquela noite, Ikago levou Zero-Two para uma sala separada e explicou as regras do lar de acolhimento. Ela disse a Zero-Two que precisava seguir essas regras se quisesse ficar, mas Zero-Two não parecia se importar. Ela casualmente disse que preferia ficar na cama de Hiro e dormir ao lado dele. Enquanto isso, Hiro estava sozinho no banheiro, segurando o peito de dor. Ele sabia que algo estava errado com ele, mas não queria contar a ninguém. Mais tarde, Goro encontrou Hiro deitado em sua cama e parecia pior. Quando Goro abriu a camisa de Hiro, ficou chocado ao ver uma grande cicatriz no peito de Hiro. Alarmado, Goro tentou chamar por ajuda, mas Hiro o impediu. Hiro disse a Goro que ainda planejava pilotar o Franxx, não importava o que acontecesse. Goro avisou Hiro que isso poderia matá-lo, mas Hiro disse que pilotar o fazia sentir-se vivo e implorou a Goro para manter sua condição em segredo. No dia seguinte, o sargento convocou as equipes e anunciou que mais de 100 Claxosaurs estavam se dirigindo para a fortaleza. Uma segunda equipe de parasitas lideraria a luta, enquanto a equipe de Ikago daria apoio. Quando Hiro e Zero-Two entraram na reunião, Nana disse que eles também participariam da missão. No entanto, alguns membros do segundo time não estavam felizes. Um menino acusou a Zero-Two de ser imprudente e disse que ela havia causado a morte do parceiro dele no passado. Zero-Two respondeu friamente que não se lembrava porque perdeu muitos parceiros para contar. Enfurecido, o garoto tentou confrontá-la, mas Hiro interveio e prometeu assumir a responsabilidade por suas ações. Naquela noite, depois que a equipe voltou para seus dormitórios, Goro sugeriu deixar Zero-Two fora da missão. Sentindo que Goro poderia revelar seu segredo de saúde, Hiro interrompeu e disse que Zero-Two era uma parte importante da equipe deles. Mais tarde naquela noite, a condição de Hiro piorou. Ele tremia na cama, lutando para suportar a dor. Frustrado, Goro saiu para tomar ar fresco. Enquanto estava sentado lá fora, viu Ikago e Zero-Two caminhando para a floresta. Ikago advertiu Zero-Two para seguir as ordens durante a missão e não forçar Hiro além de seus limites. Mas Zero-Two a ignorou, dizendo que Hiro a escolheu e que a vida dele não importava para ela.
Furiosa, Ikago deu um tapa em Zero-Two e a chamou de insensível. Os olhos de Zero-Two brilharam com raiva, e parecia que ela poderia atacar Ikago, mas então começou a chover, e Zero-Two de repente se distraiu. Ela olhou para a chuva com surpresa e se afastou. Quando Ikago voltou, Goro lhe entregou um cobertor para se secar. Ela se abriu para ele, dizendo que se sentia inútil porque não conseguia se conectar com Hiro como Zero-Two conseguia. Ela começou a chorar, sentindo que algo estava errado com ela. Na manhã seguinte, Hiro encontrou Zero-Two à beira do rio, no mesmo lugar onde eles se conheceram pela primeira vez. Zero-Two notou a cicatriz no peito do Hiro e perguntou se ele queria parar de ser seu parceiro. Ela estava preocupada que a próxima viagem juntos poderia ser a última dele. Hiro a tranquilizou, dizendo que não desistiria e que sempre ficaria ao lado delas. Ouvindo isso, Zero-Two riu e girou em volta, animada com suas palavras. Enquanto a equipe se preparava para a missão, Ikago tentou falar com Hiro, mas hesitou. Ela finalmente disse a ele que o via como um irmão e queria que ele voltasse em segurança. Hiro sorriu e disse que sentia o mesmo antes de correr para se juntar a Zero-Two. Quando a batalha começou, o segundo time liderou o ataque. Eles trabalharam juntos, derrotando vários Klaxosauros com movimentos bem coordenados. Enquanto isso, a equipe de Ikago teve dificuldades. O robô de Futoshi foi danificado e o comportamento imprudente de Zoromi fez com que ele colidisse com Mitsuru. Ikago conseguiu matar um Klaxossauro, mas notou outro indo direto para a fortaleza. Dentro do Franks deles, Zero-Two zombou da equipe de Ikago pela falta de trabalho em equipe. Hiro perguntou por que ela gostava tanto de lutar, e ela admitiu que a fazia se sentir viva. Apesar de sua condição piorar, Hiro concordou em se juntar à luta. O Franks deles entrou no campo de batalha, destruindo Klaxosauros com velocidade e poder incríveis. Zero-Two empilhou vários monstros juntos e os obliterou com um único golpe, enquanto o segundo time eletrocutava outros. À medida que a luta continuava, a condição do Hiro piorava. Seu corpo enrijeceu, e o Franks congelou temporariamente. Zero-Two continuou lutando sozinha. Enquanto isso, o último Klaxosaur se transformou em uma criatura humanoide massiva. O segundo time tentou impedi-lo, mas falhou. Goro salvou o líder deles, mas Ikago percebeu que apenas o Franks de Hiro e Zero-Two poderia terminar a luta. Hiro desmaiou e se encontrou em um sonho estranho. Ele viu Naomi, que o repreendeu por desistir de Zero-Two. Percebendo o quanto Zero-Two precisava dele, Hiro acordou e a viu lutando sozinha. Inspirado, ele recuperou suas forças e o Franks voltou a funcionar. Juntos, Harrow e Zero-Two atacaram o núcleo do Klaxosaur. O resto da equipe ajudou a imobilizar o monstro. Harrow e Zero-Two deram o golpe final, destruindo o núcleo em uma explosão de luz. O Klaxosaur explodiu, sinalizando o fim da batalha. Dentro do Franks, Hiro disse a Zero-Two que queria ser suas asas, para que ela nunca tivesse que lutar sozinha novamente. Sorrindo, eles voltaram para a fortaleza, felizes por ver seu amigo seguro. Após alguns dias de descanso, a equipe foi recompensada com férias na praia por derrotar o Klaxosaur. Todos estavam animados para finalmente relaxar. Na praia, Zero-Two arrastou Hiro para a água, jogando água nele e rindo enquanto brincavam. Alguns dias depois, Hiro foi apresentado ao Dr. Franks, o criador dos robôs Franks. Outro homem disse a Hiro como ele era sortudo por estar vivo após suas batalhas. O sargento também anunciou que a CID havia decidido oficialmente fazer de Hiro e Zero-Two parceiros. Radiante de alegria, Zero-Two abraçou Hiro apertado, emocionada ao ouvir a notícia. De volta à praia, Hiro seguiu Zero-Two enquanto ela nadava mais longe no oceano. Ela disse a ele que ele a ajudou a descobrir a beleza do oceano ao se tornar seu parceiro. Ela confessou que queria ele ao seu lado para sempre. Então, para a surpresa de Hiro, ela lambeu o rosto dele. Hiro gaguejou, pensando que ela estava prestes a beijá-lo. Mas Zero-Two explicou que um beijo era um símbolo de pertencer a alguém que você ama. Ela perguntou se ele já tinha beijado alguém antes, e Hiro começou a gaguejar novamente. Antes que ele pudesse responder, seus amigos o puxaram para a água para salvá-lo do momento constrangedor. Mais tarde, o grupo carregou Hiro para a praia e o jogou na areia. Zoron, ainda curioso, perguntou a Hiro o que um beijo realmente significava. Quando Hiro tentou escapar, Zoron o agarrou e exigiu uma explicação. Hiro disse que um beijo era quando duas pessoas pressionavam suas bocas juntas. Chocado com isso, Zoron perguntou se beijar era especial. Hiro explicou que era uma sensação doce e calorosa que ele desejava que pudesse durar para sempre. Zoron, curioso, tentou beijar Hiro, mas Hiro o parou, dizendo que era algo para compartilhar com alguém que você amava. Ikigo se juntou ao grupo naquele momento, confusa sobre o que eles estavam falando. Goro rapidamente disse a ela que eles haviam aprendido sobre beijar e perguntou se ela já tinha tentado. Constrangida, Ikigo disse que não tinha. Nico então chamou a atenção de todos, e o grupo a seguiu para explorar uma caverna próxima. Dentro, encontraram edifícios antigos abandonados que pareciam uma cidade esquecida. Enquanto caminhavam, Goro perguntou a Hiro se meninos e meninas poderiam se tornar parceiros no amor. Hiro não tinha certeza de como responder. Enquanto exploravam, encontraram uma casa grande que parecia semelhante ao lar de estudantes deles. Zoron, Futoshi e Miko decidiram investigar. A casa parecia familiar, e eles se perguntaram se seu lar foi intencionalmente projetado para se assemelhar a ela.
Enquanto isso, Kikora entrou em outra sala e encontrou um livro antigo no chão. Ela ficou fascinada com o desenho de um bebê dentro. Assim que uma tábua de madeira quase caiu sobre ela, Mitsuru a salvou, mas ela continuou segurando o livro firmemente. Em outra parte da casa, Ikigo encontrou um desenho de um casal se beijando. Ela não pôde deixar de pensar em seu beijo com Hiro. Zero-Two apareceu atrás dela e a provocou, dizendo que ela também tinha beijado Hiro. Quando Ichigo disse que também tinha beijado alguém, Zero-Two lembrou-a de que beijos devem ser reservados para alguém especial. Ela exigiu saber quem Ichigo havia beijado. Mas antes que as coisas ficassem mais constrangedoras, Goro chamou Ichigo do lado de fora, salvando-a da situação desconfortável. O grupo finalmente chegou a um penhasco com vista para a cidade abandonada. Zoron se perguntou por que os humanos haviam deixado um lugar assim. Zero-Two explicou que a cidade foi abandonada há muito tempo, quando os Klaxossaurs começaram a aparecer. Ela acrescentou que muitas outras cidades ao redor do mundo foram abandonadas pelo mesmo motivo. Naquela noite, após o jantar, Zero-Two disse a Hiro que queria nadar novamente e correu para o oceano. Enquanto estavam sentados ao redor do fogo, Hiro se perguntou por que os humanos haviam abandonado suas cidades em vez de encontrar maneiras de protegê-las. Ele achava trágico que a Terra tivesse sido deixada para trás por causa dos Klaxossaurs. Zorum, no entanto, acreditava que os humanos estavam fazendo a coisa certa e os chamou de salvadores do mundo. Mais tarde naquela noite, enquanto todos os outros estavam dormindo, Hiro tentou sair de fininho. Ichigo percebeu e se juntou a ele para uma caminhada ao longo da praia. Ela mostrou-lhe as estrelas e lembrou-lhe de como ele costumava contar histórias sobre elas quando eram pequenos. Hiro não conseguia se lembrar, mas quando viu uma estrela cadente, ele de repente se lembrou de como tinham nomeado a estrela com o código da Ichigo. Eles tinham prometido olhar para isso juntos assim que deixassem a fortaleza. Enquanto caminhavam, Ichigo disse a Hiro para não focar toda a sua atenção em Zero-Two e pediu que ele considerasse os sentimentos dela também. Ela disse que o beijo deles durante a missão foi especial para ela. Antes que pudesse dizer mais, Hiro apontou outra estrela cadente. Ele disse para ela fazer um desejo, mas Ichigo estava frustrado que Hiro não estava prestando atenção nela. Alguns dias depois, o time enfrentou outro Klaxossauro na batalha. Zorum pulou na criatura e começou a esfaqueá-la, enquanto Futoshi a atacava com suas armas. O time pensou que estavam vencendo até que o monstro liberou uma gosma estranha. No começo, eles acreditavam que o limo era inofensivo, mas depois começou a derreter os trajes das garotas. Os meninos não conseguiam parar de olhar, hipnotizados pela cena. Zero-Two gritou com Hiro, trazendo-o de volta à realidade, e lembrou-o de se concentrar na luta. Juntos, eles destruíram o Klaxossaur, cortando-o em pedaços. Quando voltaram para a instalação, as garotas estavam furiosas. Elas repreenderam os meninos por serem pervertidos e disseram para ficarem longe. Para piorar as coisas, Miku desenhou uma linha na casa, dividindo-a em duas seções. Ela disse aos meninos que eles não podiam atravessar para o lado das meninas. Zorum, sentindo-se rebelde, tentou ultrapassar os limites, mas as garotas ameaçaram bater nele. No dia seguinte, as garotas encontraram os meninos comendo toda a comida no refeitório. Goro sugeriu que eles acabassem com a briga boba, mas as garotas recusaram. Eles arrastaram Miku para longe, mas Zero-Two cruzou a linha casualmente, sem se importar com as regras. Mais tarde, as garotas procuraram mais comida na casa e descobriram quartos selados que nunca tinham visto antes. Ikigo se perguntou por quanto tempo mais eles teriam que lutar contra os Klaxossaurs. As batalhas intermináveis estavam começando a parecer sem esperança. Zero-Two lambeu o pescoço de Ikigo e disse que podia sentir seus segredos. Ikigo a chamou de um animal da selva assustador. As meninas confrontaram Zero-Two em particular, acusando-a de quebrar suas regras e de tornar suas decisões sem sentido. Zero-Two fingiu concordar com a briga boba delas, mas depois rasgou o aviso de restrição. Ela disse aos meninos que as meninas queriam paz, enganando a todos. Quando os meninos entraram no banheiro, encontraram as meninas lá dentro. As meninas gritaram e jogaram coisas neles, chamando-os de pervertidos imundos. Hiro viu Zero-Two saindo sorrateiramente com suas roupas e correu atrás dela. Ela o provocou, dizendo que ele poderia pegar as roupas de volta se tivesse coragem. Quando Hiro tentou agarrá-la, ela deslizou por um corrimão e saiu correndo. Hiro a perseguiu pela casa até que ela subiu no telhado. Encurralada, ela jogou as roupas para o ar e riu. Hiro achou que ela estava agindo de maneira estranha e perguntou por que tinha roubado as roupas. Zero-Two sorriu e disse que só queria se divertir. Nana mais tarde repreendeu a equipe, dizendo para resolverem suas diferenças e se concentrarem. Ela os lembrou de que logo estariam indo para outra batalha. No quarto das meninas, Ikigo exigiu furiosamente saber por que Zero-Two as enganou. Zero-Two respondeu calmamente, dizendo que ela estava apenas tentando ensiná-las a ser responsáveis. Suas palavras confundiram as meninas, e quando elas a pressionaram por mais detalhes, ela simplesmente as avisou que não sobreviveriam por muito mais tempo. Sem mais explicações, Zero-Two saiu, deixando as meninas preocupadas e incertas sobre o que ela quis dizer. Enquanto isso, no quarto dos meninos, Hiro sugeriu que eles deveriam fazer as pazes com as meninas. Ele fez um discurso emocionante sobre como as meninas sempre deram o seu melhor nas batalhas e como arriscaram suas vidas para alimentar o Franks. Inspirados por suas palavras, os meninos concordaram, percebendo a importância das meninas. Zoromi até brincou que as meninas poderiam se tornar esposas perfeitas algum dia. De volta ao quarto das meninas, o grupo ainda estava perplexo com os comentários enigmáticos de Zero-Two. Kokoro sugeriu que os meninos e as meninas precisavam confiar uns nos outros para tornar a equipe mais forte e feliz.
Miku, no entanto, discordou. Ela insistiu que era melhor ficarem separados e saiu furiosa da sala. Preocupadas com sua partida repentina, as garotas decidiram pedir ajuda aos garotos para encontrá-la. Miku tinha vagado para uma sala abandonada em outro andar, onde encontrou uma foto antiga empoeirada. Ela mostrava uma equipe que havia vivido na instalação. Chocada, ela deixou o quadro cair, quebrando o vidro. O barulho alertou seus amigos, que entraram na sala para encontrá-la. Todos ficaram olhando para a foto em silêncio, se perguntando o que tinha acontecido com as pessoas nela. Zero-Two revelou que a equipe na foto havia sido exterminada em uma batalha passada. Ao ouvir isso, todos ficaram inquietos, preocupados com a possibilidade de enfrentar o mesmo destino. Determinados a não deixar isso acontecer, decidiram fazer as pazes uns com os outros. Zoromi tentou aliviar o clima brincando com Miku, dizendo que iria se esgueirar para a cama dela todas as noites, o que fez todos rirem e aliviou a tensão. Algumas semanas depois, a equipe recebeu presentes dos líderes militares como recompensa por seus esforços. 02, curioso, perguntou ao Hiro por que eles receberam presentes. Hiro explicou que era para incentivá-los e agradecer pelo trabalho árduo. Mais tarde, Hiro deu a Zero-Two um presente especial, um espelho que pertencia ao seu antigo parceiro Naomi. Ele explicou que Naomi havia deixado a instalação após um ferimento e que o espelho tinha valor sentimental. Tocada, Zero-Two abraçou Hiro apertadamente e disse que adorou o presente. Ikigo observou isso de longe, sentindo-se com ciúmes e desejando ter sido ela a receber algo de Hiro. Goro, lembrando-se da infância, pensou em quanto sempre gostou de Ikigo. Naquela época, ele tentou fazer um prendedor de cabelo para ela quando o cabelo dela cresceu, mas Hiro foi mais rápido. Sentindo-se derrotado, Goro manteve o clipe escondido todos esses anos. Naquela noite, Hiro encontrou Goro segurando o clipe e perguntou a ele sobre isso. Goro admitiu que tinha sido tímido demais para dar a Ikigo, mas sempre quis. Ele confessou a Hiro que amava Ikigo e esperava ficar ao lado dela para sempre. Hiro, surpreso, não soube como responder. Goro rapidamente encerrou a conversa e fingiu adormecer. No dia seguinte, a equipe foi chamada para a ação. Um enorme Claxossauro estava se dirigindo para a fortaleza, e eles tinham que pará-lo. Ao se aproximarem do campo de batalha, avistaram o monstro no meio de uma nuvem de trovões. Era enorme, com tentáculos se estendendo como uma nave alienígena gigante. Zorama avançou corajosamente, desviando dos tentáculos e os cortando. No entanto, logo foi preso e uma bomba explodiu perto dele. Embora tenha conseguido escapar, ele avistou o núcleo do Claxossaur e decidiu atacá-lo diretamente. Mas antes que ele pudesse alcançá-lo, ele foi pego em bolhas estranhas que cercavam o núcleo. Ikigo correu para salvá-lo, empurrando-o para a segurança, mas ao fazer isso, ela mesma ficou presa. Quando o Claxossaur brilhou com luzes intensas, ele de repente explodiu. Goro, que estava dentro de seu robô, ejetou Ikigo pouco antes da explosão, mas se viu preso dentro do Claxossaur. Harrow contatou Goro e explicou que a equipe tinha recuado para a fortaleza. Infelizmente, eles não puderam salvá-lo porque seu robô não podia ligar sem Ikigo como parceiro. Na fortaleza, Ikigo irrompeu na sala de controle, exigindo que salvassem Goro. Ela o chamou de idiota com raiva por se meter em problemas, mas sua preocupação com ele era clara. O sargento informou-a que Goro estava preso no tanque de combustível do Claxossauro, e que a prioridade deles era destruir o monstro, mesmo que isso significasse sacrificar Goro. Ikigo recusou-se a aceitar isso. Ela prometeu resgatá-lo, não importa o que. Zero-Two elaborou um plano sugerindo que usassem a saída de escape do Claxossauro para alcançar Goro. A equipe retornou ao campo de batalha e Zorama lançou Ikigo em direção à saída. Ela mergulhou dentro do Claxossauro, nadando através do combustível espesso para chegar a Goro. Lutando para respirar, Goro começou a pensar em sua infância. Ele se lembrou de como Ikigo sempre o salvava dos valentões e de como ele se apaixonou por ela. Mas ele se sentia de coração partido, sabendo que ela só se importava com Hiro. Assim que Goro estava prestes a ativar o sistema de autodestruição de seu robô, Ikigo chegou. Ela lembrou de que havia prometido sempre salvá-lo porque ele era inútil sem ela. Ao ouvir isso, Goro sentiu uma renovada sensação de esperança. Segurando a mão dela, o robô se ativou e eles escaparam do Claxossauro a tempo. Enquanto voavam de volta à superfície, o Claxossauro explodiu em uma explosão massiva atrás deles. De volta à fortaleza, Goro finalmente deu a Ikigo o prendedor de cabelo que ele guardava há anos. Ele confessou seus sentimentos por ela, dizendo que a amava e queria passar a vida ao lado dela. Ikigo disse gentilmente que só o via como um amigo. Embora de coração partido, Goro aceitou os sentimentos dela. Mais tarde, Hiro notou que Zero-Two parecia chateada. Quando ele perguntou o que estava errado, ela desconversou, dizendo que estava apenas preocupada com o jantar. Enquanto isso, Zorão e Miku começaram a discutir em voz alta. Nana os interrompeu com uma notícia empolgante. A equipe foi convidada para a cidade para ser homenageada por seu sucesso na batalha. O grupo estava empolgado, pensando que finalmente encontrariam os adultos que viviam na cidade. No entanto, 02 não estava impressionada. Ela tentou sair, mas Nana a impediu, dizendo que ela precisaria passar por exames médicos na cidade. Zero-Two recusou, insistindo que estava perfeitamente bem.
No dia seguinte, enquanto a equipe se preparava para partir para a cidade, Hiro percebeu que Zero Two parecia distante. Ela parecia triste e desinteressada na viagem. Enquanto o transporte deles descia para a cidade, os adolescentes ficaram maravilhados com as vistas deslumbrantes. Prédios altos e luzes brilhantes faziam parecer um sonho. Alguns deles desejavam poder abandonar suas vidas de fortaleza e viver aqui para sempre. Quando chegaram ao quartel-general, um homem usando uma máscara estranha os saudou. Ele parabenizou a equipe pelas vitórias e os chamou de grupo mais excepcional nas forças. Apesar dos elogios, a equipe se sentiu desapontada ao perceber que não havia festa ou comemoração esperando por eles. Nana explicou que a sede não permitia festas ou grandes eventos e eles tinham que voltar para a fortaleza em breve. Decepcionadas, as garotas sugeriram voltar a pé para explorar mais a cidade. Enquanto caminhavam, Zoran compartilhou seu sonho de crescer e viver na cidade, convencido de que era um lugar perfeito. Ikigo, no entanto, estava cético. Ela duvidava que eles sobreviveriam às guerras implacáveis tempo suficiente para mesmo crescerem. A equipe logo chegou a uma enorme fonte de energia que alimentava a cidade. A visão os deixou impressionados, e eles não puderam deixar de se perguntar quem havia construído algo tão impressionante. Antes de sair, Zoran decidiu escalar um prédio próximo para ter uma visão melhor. No entanto, ao chegar ao topo, percebeu que não conseguia encontrar um caminho de volta. Enquanto vagava procurando uma saída, notou como a cidade estava estranhamente vazia. Parecia mais uma cidade fantasma do que o paraíso animado que ele imaginou. Enquanto explorava mais, avistou um homem caminhando por perto e tentou chamá-lo, mas o homem o ignorou completamente. Frustrado e cansado, Zoran acidentalmente escorregou, perdeu o equilíbrio e caiu. Quando acordou, se encontrou na casa de um estranho. Uma mulher gentil explicou que o havia encontrado inconsciente e temia que ele pudesse estar gravemente ferido. Zoran perguntou se o lugar era um lar para idosos, mas a mulher riu e disse que esses lugares não existiam na cidade. Ela então mencionou que iria relatar o paradeiro dele para as forças. Zoran implorou para ela não chamá-los ainda, dizendo que tinha perguntas que queria fazer primeiro. Ela concordou e tirou a máscara, revelando o rosto. Enquanto comia a comida que ela preparou para ele, ele perguntou se ela morava sozinha. Ela explicou que tinha um parceiro, embora raramente falassem ou passassem tempo juntos. Zoran assumiu que eles pilotavam um robô juntos, mas ela esclareceu que seu parceiro não era um copiloto, mas alguém com quem ela supostamente deveria ter filhos. Zoran ficou chocado. Ele nunca havia pensado em meninos e meninas fazendo algo além de pilotar robôs juntos. Ela explicou mais sobre seu parceiro, eventualmente mostrando a Zoran uma sala onde ele estava conectado a uma máquina estranha. A mulher revelou que a máquina estimulava seu cérebro, permitindo que ele vivesse em uma realidade virtual. Ficou claro que ela se sentia solitária, admitindo que não tinha uma conversa de verdade há anos e mal lembrava como falar com os outros. Zoran, confuso, contou-lhe sobre sua parceira e o quanto a valorizava. Ele disse que não a trocaria por nada no mundo. Suas palavras tocaram a mulher, mas também a entristeceram. Ela decidiu contatar as forças para buscá-lo. Zoran perguntou se eles já se conheciam, pois ela parecia estranhamente familiar. A mulher disse que não achava, mas agradeceu por proteger as pessoas na fortaleza. Logo os soldados chegaram, inspecionaram Zoran para ver se havia infecções, e o repreenderam por estar sujo. De volta ao centro, Zoran foi punido por ter se afastado e teve que limpar os banheiros. Miku o repreendeu por ser imprudente e o chamou de idiota. Alguns dias depois, a equipe enfrentou outra batalha contra os Klaxosaurus. Durante a luta, o robô de Mitsuru desligou e ele desmaiou de exaustão. Ele foi levado de volta para a instalação, onde teve sonhos sobre seu passado. Ele se lembrou de ter sido informado de que era fraco demais para ser piloto, e em desespero, tomou uma injeção arriscada para ficar mais forte. Embora tenha ajudado ele a sobreviver, também se lembrou de como Hiro havia ignorado seu pedido de amizade, o que o deixou amargo e zangado. No dia seguinte, apesar de ainda estar fraco, Mitsuru insistiu em pilotar novamente para se provar. No entanto, durante um teste, ele não conseguiu ligar o robô. Nana e o sargento decidiram que era hora de trocar de parceiros. Mitsuru e Ikuno não estavam mais se dando bem juntos e ficou claro que precisavam de uma mudança. Durante a reunião de troca de parceiros, Ikuno surpreendeu a todos ao se oferecer para fazer parceria com Ikego. Mesmo que os robôs exigissem um par masculino-feminino, ela queria tentar. Enquanto isso, Kakoro se ofereceu para fazer parceria com Mitsuru, deixando Futoshi de coração partido. Mais tarde, testes mostraram que Ikego e Ikuno não conseguiram ligar seu robô, então Nana reacigou Futoshi para Ikuno. Naquela noite, Futoshi desabou em lágrimas por perder Kakoro. Quando Zoran zombou de Kakoro, Futoshi perdeu a paciência, mas acidentalmente tropeçou ao tentar atacá-lo. Mitsuru observava de longe, sem dizer nada. No dia seguinte, a equipe foi chamada para lutar contra um Klaxossauro enorme que estava se dirigindo para a fortaleza. Zero Two avançou na batalha, golpeando o monstro, mas causando pouco dano. Logo ela foi presa pelo Klaxossauro, mas Ikego e Futoshi conseguiram libertá-la. Determinada a derrotá-lo, Zero Two lançou outro ataque, cortando partes da criatura, mas ela se dividiu em monstros menores. A equipe lutou para acompanhar enquanto os Klaxossauros menores se dirigiam para um canteiro de obras.
Durante o caos, Futoshi conseguiu destruir um dos monstros menores. Mitsuru tentou provar seu valor atacando o principal Klaxossauro, mas foi rapidamente derrubado. Futoshi entrou em ação para protegê-los e Groxcase Shinostai Spisukutsama, segurando os ataques dos monstros. Kokoro encorajou Mitsuru, lembrando-o de que acreditava nele e queria apoiá-lo. Inspirado, Mitsuru superou suas dúvidas e voltou à luta. Enquanto o Klaxossauro continuava seu avanço, a equipe trabalhou em conjunto para enfraquecê-lo. Futoshi e Mitsuru desferiram golpes fortes, dando a Hiro e Zero-Two a chance de mirar em seu núcleo. Mitsuru deu um tiro final poderoso, permitindo que Hiro atingisse o núcleo diretamente. O Klaxossauro explodiu em uma fumaça espessa, sinalizando sua vitória. De volta da instalação, Futoshi confrontou Mitsuru, avisando-o para nunca mais colocar Kokoro em perigo. Mitsuru pediu desculpas e prometeu protegê-la. Alguns dias depois, a equipe chegou a uma nova instalação chamada The Lab, o mesmo lugar onde todos foram criados. Nana explicou que eles estavam lá para exames médicos, mas Hiro suspeitava que os testes eram realmente destinados a Zero-Two. Quando eles entraram no laboratório, um novo grupo chegou liderado pelo mesmo homem misterioso que Hiro havia encontrado semanas atrás. O homem imediatamente voltou sua atenção para Zero-Dois, perguntando se ela havia mudado de atitude. Zero-Dois olhou para ele com raiva, mandou ele para o inferno e foi embora. O homem revelou que o apelido de Zero-Dois era Iota, e que ela costumava fazer parte do time dele. Ele parecia surpreso que o grupo tivesse conseguido se conectar com ela, e até sugeriu que eles poderiam ter dado a ela algumas injeções estranhas. Ikigo rapidamente defendeu Zero-Two, dizendo que ela era parte da equipe deles e mais humana do que qualquer outra pessoa. Para provar sua confiança, o homem se inclinou e beijou Ikigo na bochecha, fazendo-a corar intensamente. Sentindo-se envergonhado, Ikigo saiu rapidamente com o resto do time. Mais tarde, após passar por seu próprio teste, Hiro lembrou-se de um momento estranho que teve com Zero-Two algumas semanas antes na biblioteca. Ela estava agindo de forma estranha há dias, então ele se aproximou para perguntar o que estava errado. Em vez de responder, ela se inclinou e tentou beijá-lo, mas ele notou suas presas afiadas e entrou em pânico. Enquanto isso, do lado de fora do laboratório, Zero-Dois estava causando caos. Ela chutou e lutou contra soldados que tentavam contê-la. Mesmo depois de ser baleada, conseguiu derrubar mais alguns antes de desmaiar de exaustão. Algumas horas depois, a equipe explorou o laboratório e notou grupos de crianças sendo treinadas e experimentadas, assim como tinham sido no passado. Eles viram crianças recebendo injeções preenchidas com células sanguíneas amarelas, supostamente para torná-las mais fortes como parasitas para lutar contra os Klaxossauros. Hiro perguntou se sua ex-parceira Naomi havia retornado ao laboratório. Um membro da equipe informou friamente que ninguém jamais retornou ao laboratório uma vez que saíram. Quando a equipe saiu, Kokoro fez uma pergunta que surpreendeu a todos. Como os bebês são feitos? Os outros acharam estranho, mas Miku explicou casualmente que os bebês eram feitos dentro de máquinas, pois era isso que tinham aprendido. Quando eles retornaram à fortaleza, Nana e o sargento informaram que Klaxossaurs estavam se aproximando e que a equipe precisava agir imediatamente. Na batalha, Zero-Two mostrou uma agressividade incrível. Ela lutou contra monstros com abandono imprudente, ignorando os chamados de Ikigo para seguir o plano. Movida por sua obsessão, ela levou o Franks ao limite, eventualmente ficando sem energia. Mais tarde naquele dia, Hiro encontrou Zero-Two no lago e perguntou por que ela estava agindo de forma tão estranha. Ela confessou que queria matar todos os Klaxossaurs existentes para se tornar humana. Hiro ficou chocado e tentou convencê-la a se aceitar como ela era. Zero-Two, furiosa, gritou para ele calar a boca. Frustrado, Hiro disse que a amava, mas ela o rejeitou, acusando-o de só querer usá-la. Ela o beijou agressivamente, empurrando-o ao chão, mas Hiro conseguiu empurrá-la para longe. Ele insistiu que seus sentimentos eram genuínos e que ele queria amor verdadeiro, não algo falso. Zero-Two friamente admitiu que estava apenas o usando para ajudá-la a alcançar seu objetivo de se tornar humana. Naquela noite, Ikigo encontrou Zero-Dois destruindo espelhos em um acesso de raiva. Ela tentou falar com ela, mas foi embora quando Zero-Dois a ignorou. Ikigo lembrou-se do aviso do homem misterioso de que Zero-Dois amaldiçoava seus parceiros e os fazia morrer quando pilotavam com ela. Ele também disse que Hiro era especial, mas avisou que se ele continuasse pilotando com Zero-Two, ele poderia se transformar em um monstro como ela. No dia seguinte, durante outra batalha na neve, a agressão de Zero-Two saiu do controle novamente. Ela ignorou os esforços de seus companheiros de equipe para trabalharem juntos e focou apenas em destruir os Klaxossauros. Hero tentou trazê-la de volta, incentivando-a a deixar de lado sua obsessão em se tornar humana. Mas ela assumiu o controle do Franks, sufocando-o através de sua conexão compartilhada. Ela admitiu que seu único objetivo era se reunir com seu primeiro amado. Naquele momento, Hiro começou a se lembrar de fragmentos de seu passado. Zero-Two compartilhou suas memórias, mostrando-lhe que quando criança, ela havia sido presa em um laboratório, experimentada e isolada. Um dia, um homem gentil deu-lhe um livro de imagens sobre uma princesa monstro que queria se tornar humana para ficar com aquele que amava. Zero-Two se apegou à história e ansiava ver o mundo exterior. Hiro, quando criança, também era curioso sobre o mundo. Ele se lembrava de dar nomes às outras crianças no laboratório, incluindo Ikigo, para animá-las.
No entanto, ele também notou quantos de seus amigos estavam desaparecendo, levados pelos adultos por razões misteriosas. Durante uma de suas explorações, ele viu uma jovem Zero Two sendo arrastada para o laboratório. Ela era selvagem e monstruosa, mas Hiro sentia uma conexão estranha com ela. Determinado a conhecê-la, ele saiu furtivamente do seu quarto numa noite nevada e a encontrou trancada em uma cela, segurando seu livro de imagens. Hiro subiu em uma árvore para alcançar a janela dela, e quando ela o viu, ele estendeu sua mão. Ela hesitou, mas acabou pegando, e eles escaparam juntos para a floresta nevada. Pela primeira vez, Zero Two experimentou o mundo exterior, embora fosse rude e selvagem. Hiro a ajudou, ensinando-lhe palavras e chamando-a de Zero Two, após ver o número em sua pulseira. Eles se aproximaram, mas sua fuga foi de curta duração. As forças da instalação os capturaram e levaram de volta. As memórias do herói foram apagadas, mas Zero Two nunca o esqueceu. Seu desejo de se tornar humana vinha de sua vontade de se reunir com seu querido. Dentro do Franxx, Hiro recuperou completamente suas memórias e percebeu que sempre conheceu Zero Two. Ele disse a ela que finalmente se lembrava de tudo, que ela era a garota monstro que ele uma vez amou. Emocionada, Zero Two desligou o Franxx, mas Hiro desmaiou de exaustão. Quando Ichigo entrou no Franxx, ela puxou Zero Two para longe e tentou acordar Hiro. Quando ele foi levado de volta para a instalação para cuidados médicos, Zero Two ficou sozinha. Percebendo que suas ações machucaram a única pessoa de quem ela se importava mais, ela sabia que tinha cometido um erro terrível. Mais tarde naquele dia, Zero Two tentou visitar Hiro, mas Ichigo a parou na porta. Ichigo a culpou pela condição crítica de Hiro, e deixou claro que não a deixaria chegar perto dele. Quando o resto da equipe a questionou, Ichigo explicou que Zero Two estava usando Hiro assim como havia usado seus parceiros anteriores. Ela afirmou que o plano de Zero Two era drenar a humanidade de Hiro, até que não restasse nada dele. Ignorando Ichigo, Zero Two exigiu ver Hiro, mas Ichigo se colocou na frente dela, declarando que Zero Two não fazia mais parte da equipe e não tinha o direito de vê-lo. Quando Hiro finalmente acordou, a equipe ficou aliviada. Mas em vez de agradecê-los, a primeira coisa que ele perguntou foi: onde está Zero Two? Ichigo rapidamente lhe disse que a Zero Two não tinha permissão para visitar e havia sido expulsa do grupo para a segurança dele. Hiro ficou chocado. Mais tarde, enquanto a equipe se preparava para partir, Hiro pediu desculpas a Mitsuru por não cumprir sua promessa de pilotar com ele. Mitsuru não deu importância, mas aconselhou Hiro a ficar longe de Zero Two. No entanto, Hiro não conseguia esquecer o quão perdido ele estava antes de conhecê-la. Ela havia devolvido a ele sua força e confiança quando estava no seu ponto mais baixo, e ele não estava disposto a deixá-la ir. No dia seguinte, o sargento informou a equipe sobre uma nova missão. Eles tiveram que destruir um grande assentamento de Claxossaur, apoiados por duas outras equipes. Ichigo, no entanto, exigiu que Zero Two não estivesse envolvida, chamando-a de um perigo potencial. Nana informou que Zero Two voltaria para a sede em breve para se juntar novamente ao seu antigo esquadrão. Ao ouvir isso, Zero Dois implorou por uma chance de ver Hiro pela última vez antes de partir. Nana negou seu pedido, dizendo que não era possível. Quando Zero Two tentou sair da sala, Futoshi bloqueou seu caminho, e Ichigo disse friamente que a equipe estava unida para mantê-la longe de Hiro. Enquanto isso, Hiro estava tentando sair do seu quarto para encontrar Zero Two, mas Miku o parou, avisando que não era seguro. Algumas horas depois, Ichigo visitou Hiro, trazendo uma maçã para ele. Enquanto descascava a fruta, ela o informou que Zero Two estava indo embora e que ele deveria esquecê-la. Hiro, no entanto, admitiu que não conseguia parar de pensar em Zero Two e pediu desculpas por fazer todos se preocuparem com ele. Depois de terminar a maçã, ele disse a Ichigo que precisava descansar e ela, a contragosto, foi embora. Na pensão, Zero Two estava ficando desesperada. Ela empurrou Goro para o lado e avançou em direção ao quarto de Hiro. Mas Ichigo a interceptou novamente, bloqueando seu caminho. Furiosa, Zero Two agarrou a camisa de Ichigo e exigiu ver Hiro. Goro interveio, sugerindo que dessem alguns minutos para ela com ele. Relutantemente, Ichigo concordou e eles foram para a enfermaria. No entanto, quando chegaram lá, Hiro não estava em lugar nenhum. Ele havia escapado pelo teto. A equipe ficou chocada, mas Zero Two acreditava que estavam enganando-a, e sua raiva aumentou, fazendo seus olhos brilharem perigosamente. Enquanto isso, Hiro tinha ido para o quarto de Zero Two na pensão, esperando encontrá-la. Quando ela não respondeu, ele entrou e encontrou o quarto em completa desordem. Ao mesmo tempo, Zero Two já havia nocauteado o resto da equipe em sua fúria, e estava pronta para atacar Ichigo. Mas assim que estava prestes a atacar, Hiro apareceu. Ao vê-lo, Zero Two parou imediatamente, sua fúria desaparecendo. Hiro, no entanto, exigiu saber por que ela estava machucando todos. Com lágrimas nos olhos, Zero Dois explicou que não queria perdê-lo e estava apenas tentando proteger o que tinham. Mas Hiro, sobrecarregado, chamou-a de monstro e disse-lhe para ir embora para sempre. Na manhã seguinte, Zero Dois se preparou para partir. Enquanto ela se afastava, a equipe assistia em silêncio, sentindo uma pontada de culpa apesar de tudo. Hiro chegou fora da pensão bem a tempo de vê-la indo para a floresta. Ele tentou seguir, mas Ichigo o impediu, avisando que estar com a Zero Dois iria arruiná-lo. Desesperada, ela o beijou e confessou seu amor, dizendo que sempre quis estar ao lado dele. Ela prometeu ficar com ele para sempre.
No entanto, Hero, de coração partido, avistou o jato da Zero-Two voando para longe e sabia que não podia deixá-la ir. No dia seguinte, o sargento revelou a localização de um grande assentamento de Klaxosaur. As forças já haviam perdido várias fortalezas, e a missão da equipe era crítica para a sobrevivência da humanidade. A equipe sentiu o peso da tarefa, mas se preparou para a batalha. Durante a luta, a equipe de Ichigo lutou bravamente, disparando e cortando através de ondas de Klaxossauros menores. No entanto, um gigantesco Super Klaxossauro surgiu, derrubando fortalezas e liberando monstros menores na cidade. Reconhecendo a situação terrível, 02 apareceu no campo de batalha, avançando em direção ao enorme Klaxossauro. Ela lutou com ferocidade inigualável, destruindo dezenas de monstros menores com sua cauda e garras, mas o gigante Klaxossauro a derrubou. Enquanto a batalha continuava, Hero entrou no quarto vazio de 02, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Ele decidiu que não podia continuar fugindo de seus sentimentos e resolveu falar com ela. De volta ao campo de batalha, a equipe estava sobrecarregada enquanto os Klaxossauros continuavam a invadir a cidade. Ichigo, sem munição, recorreu a usar pedaços de metal para lutar contra os monstros. Zoran foi derrubado, mas continuou lutando. De repente, um robô de treinamento apareceu correndo em direção a Zero-Two. O time percebeu que era o Hero. Antes que ele pudesse alcançá-la, seu robô foi derrubado e ele caiu no campo de batalha. Ichigo tentou convencer Hero a voltar para a segurança, mas Goro o incentivou a lutar pelo que acreditava. Hero entrou em um Franks, e com a ajuda de Ichigo, ligou-o. Quando se conectaram, Ichigo viu que os pensamentos de Hero eram apenas sobre Zero-Two, e decidiu deixá-lo ir. Hero correu para Zero-Two, encontrando-a transformada em uma forma monstruosa. Ele entrou no Franks dela determinado a alcançá-la. Segurando seus chifres, ele implorou para ver suas memórias. Naquele momento, tudo ficou claro para ele. Hero viu a verdade, como 02 se agarrou às suas memórias compartilhadas para manter sua humanidade, mesmo quando o Doutor tentou apagá-las. Ela segurou seu livro de figuras e seu tempo juntos como sua única esperança. Comovido, Hero a abraçou e seus chifres monstruosos começaram a desaparecer. Quando ela abriu os olhos, 02 tentou afastá-lo, chamando-se de monstro. Mas Hero a tranquilizou, prometendo que enfrentariam o mundo juntos. Naquele momento, 3 enormes Klaxossaurs atacaram seu Franks, mas à medida que o vínculo entre Hero e Zero-Two se fortalecia, seu Franks começou a brilhar com uma luz incrível, transformando-se em uma nova e poderosa forma. Juntos, eles lançaram um contra-ataque devastador, destruindo os Klaxossaurs e obliterando o assentamento em uma explosão massiva. Alguns dias depois, a equipe voltou para o lar de acolhimento, mas o local estava em péssimas condições. A fortaleza parecia deteriorada e os suprimentos estavam se esgotando. Eles tiveram que coletar sua própria água e comer qualquer comida que pudessem encontrar. Uma noite, enquanto separava a comida, o Goro disse ao Hero que sentia falta das batalhas com os Klaxossaurs. Ele também estava preocupado com a Nana e o sargento, que não apareciam há semanas. O Hero não conseguia entender por que o Goro sentiria falta de lutar em batalhas tão perigosas, mas ele ficou quieto. Naquela tarde, Hero e Zero-Two foram passear na floresta. Zero-Two parou perto de uma árvore, admirando-a. Hero perguntou se ela estava feliz, e ela sorriu, dizendo que estava mais feliz do que nunca. Ela desejava que eles pudessem viver assim para sempre. De volta ao lar, a equipe percebeu que seu suprimento de comida estava quase acabando. Zero-Two sugeriu começar a caçar comida, mas Futoshi reclamou, dizendo que ninguém sabia cozinhar. Mitsuru disse para usarem os livros de receitas que encontraram antes para aprender a preparar refeições. Todos concordaram em ajudar. Zero-Two trouxe de volta um balde cheio de peixes e eles cozinharam juntos. Naquela noite, enquanto comiam, todos concordaram que estava delicioso. Após o jantar, a equipe começou a se sentir inquieta. Eles se perguntavam se tinham sido abandonados, deixados para sobreviver sozinhos. Sem suprimentos ou contato da Nana e do sargento, eles temiam o pior. Hero se levantou para encorajá-los. Ele disse que eram fortes como grupo e que poderiam lidar com qualquer coisa. Ele também os lembrou de que precisavam se concentrar em viver além de apenas pilotar robôs e lutar batalhas. Mais tarde naquela noite, Zero-Two mostrou a Hero algumas pinturas que ela havia feito. Eles foram inspirados pelo livro de histórias do passado dela. Ela disse a Hero que ele a ensinou o que realmente significa ser humano. Ela disse que não precisava mais mudar para se encaixar. Hero, emocionado com suas palavras, prometeu ficar ao lado dela para sempre. Alguns dias depois, os antigos colegas de equipe de Zero-Two chegaram inesperadamente no lar. O líder deles disse à equipe que o papai os havia enviado para verificar como estava todo mundo. A equipe ficou aliviada ao ouvir que alguém ainda se importava com eles. Os visitantes disseram que passariam a noite, e Kago ajudou a preparar os quartos para eles. Naquela noite, Zero-Two notou algo incomum. Hero estava crescendo pequenos chifres, assim como os dela. Ela se perguntava se era por causa do vínculo deles ou outra coisa. Hero, no entanto, não se importava. Ele achou que os chifres eram um símbolo de sua conexão. Ele a beijou e disse que isso os tornava almas gêmeas. Zero-Two então compartilhou seu passado com ele. Ela explicou como um médico lhe disse que matar Klaxossaurs era a única maneira de se tornar humana. Ela acreditou nisso e passou a vida toda tentando exterminá-los. No dia seguinte, Mitsuru se abriu para Kokoro. Ele admitiu que tinha medo de sair da pensão porque não queria perdê-la.
Kokoro mencionou um livro que ela havia encontrado em uma cidade abandonada. Explicava como os humanos podiam criar vida naturalmente. Kokoro timidamente sugeriu que eles poderiam fazer o mesmo, mas Mitsuru ficou chocado e a afastou. Zoromi os viu e perguntou o que estavam fazendo. Mitsuru disse desajeitadamente que Kokoro estava apenas o ajudando a limpar suas roupas. Mais tarde, Mitsuru conversou com Hiro à beira do rio. Ele disse que Kokoro o fazia sentir-se estranho, como se seu coração disparasse toda vez que estava perto dela. Hiro riu, dizendo que Mitsuru poderia estar apaixonado. Ele incentivou Mitsuru a contar a Kokoro como se sentia. Quando eles voltaram para o pensionato, um dos antigos colegas de equipe de Zero Two confrontou Kokoro. Ele a acusou de ter um livro proibido sobre como fazer bebês. Kokoro admitiu corajosamente que queria trazer uma nova vida ao mundo. Isso chocou a equipe, pois eles acreditavam que não podiam ter filhos já que foram criados em laboratório. O visitante zombou de Kokoro, dizendo que seus sistemas reprodutivos tinham sido removidos. Kokoro recusou-se a acreditar nele, mas suas palavras a machucaram profundamente. Ikuno interveio para defender Kokoro, dando um tapa no rosto do visitante. Nana e o sargento chegaram bem a tempo de parar a discussão. Mais tarde, no escritório do sargento, Nana repreendeu Kokoro por quebrar as regras. Ela advertiu Kokoro para não seguir a ideia de criar vida porque era contra os regulamentos deles. Kokoro perguntou por que tinham emoções se não podiam usá-las. Nana começou a gritar, também tomada pelas emoções. O sargento mandou Kokoro embora e parecia preocupado com o comportamento de Nana. Enquanto isso, em um assentamento distante de Claxossaur, a princesa Claxossaur enfrentou um ataque. Os humanos exigiram sua rendição, mas ela recusou e libertou 2 monstros gigantes para combatê-los. A princesa descobriu que os humanos estavam usando corpos de isca, o que a deixou ainda mais irritada. De volta à pensão, a equipe discutiu se era realmente possível criar vida. Goro perguntou a Hiro se ele sabia algo sobre isso, mas Hiro disse que não. Mais tarde, Kokoro pediu desculpas a Mitsuru pelo que aconteceu mais cedo. Mitsuru disse a ela que se importava com ela e queria fazê-la feliz. Eles finalmente confessaram seus sentimentos um pelo outro. No dia seguinte, o sargento anunciou que eles iriam sair da pensão para um novo forte. Ikago ficou triste por partir, mas sabia que era necessário. Hiro sugeriu que eles comemorassem fazendo um casamento para Mitsuru e Kokoro. Ele tinha lido sobre casamentos em um livro e achou que seria uma ótima maneira de marcar seu tempo juntos. A equipe adorou a ideia, e até Futoshi, que estava de coração partido, concordou em oficializar a cerimônia. Todos trabalharam duro para preparar o casamento. Ikago sugeriu usar cortinas para fazer um vestido para Kokoro. Mais tarde, Ikago percebeu que Ikuno estava agindo de maneira estranha e decidiu verificar como ela estava. Ikuno confessou que tinha sentimentos por Ikago. Ela explicou que amava ela desde que Ikago lhe deu um nome e sempre quis ficar ao seu lado. Ikago a consolou e disse que tudo bem se sentir assim. Aquela noite, o time pintou as paredes do lar para preservar suas memórias. Aquela noite, Zero Two estava olhando para seus desenhos quando teve um sonho assustador. Um buraco escuro abriu no chão e monstros assustadores saíram, agarrando-a e tentando arrastá-la para o poço. Ela lutou, gritando, mas quando estava prestes a ser puxada para dentro, o Hiro a acordou. Tremendo e com medo, ela se agarrou a ele com força, aliviada por ser apenas um pesadelo. Na manhã seguinte, 02 e Hiro fizeram uma caminhada por uma linda floresta. Enquanto admiravam a paisagem, 02 mencionou uma promessa que fizeram quando eram mais jovens, de se casarem. Ela disse a Hiro que foi essa promessa que o tornou seu querido e por que ela o amava tanto. Eles riam e giravam ao sol, felizes e despreocupados. No lar de acolhimento, Kokoro vestiu um deslumbrante vestido branco e caminhou de mãos dadas com Mitsuru, pelo corredor improvisado. Mikuno entregou-lhe flores e abriu as portas enquanto o casal saía. Zoron e Miku tocavam os sinos, torcendo por eles. Mitsuru e Kokoro trocaram alianças, prontos para selar seus votos com um beijo. Mas antes que pudessem, soldados invadiram, interrompendo a cerimônia. Um soldado derrubou Zoron no chão, mas Futoshi levantou-se para defender o casal, gritando para eles correrem. Kokoro e Mitsuru tentaram escapar, mas Blonde e seu grupo bloquearam o caminho deles. Os soldados os dominaram, imobilizando Kokoro e nocauteando Mitsuru quando ele resistiu. Eles arrastaram o casal enquanto o resto da equipe assistia, impotente e devastada. O casamento foi arruinado, deixando todos de coração partido e em silêncio. No dia seguinte, a equipe fez as malas e mudou-se para um novo acampamento. Ainda preocupada com Kokoro e Mitsuru, eles se perguntavam se algum dia os veriam novamente. Quando eles chegaram, Ikigo recebeu uma mensagem dizendo que o casal voltaria em breve. Empolgada, a equipe correu para a entrada para recebê-los. Mas quando Kokoro e Mitsuru chegaram, eles agiram como estranhos, incapazes de se lembrar do casamento ou mesmo um do outro. Hiro se desculpou por sugerir a ideia de um casamento, mas o casal estava confuso. Eles não tinham nenhuma memória disso. Goro tentou lembrá-los de seus votos e alianças, mas não adiantou. 02 disse calmamente ao Hiro que as memórias deles devem ter sido apagadas, assim como as dele foram no passado. Mais tarde o grupo se sentou junto, conversando sobre o que havia acontecido. Eles perceberam que os adultos estavam controlando tudo em suas vidas. Hiro decidiu confrontar o Papa diretamente. Com a equipe apoiando-o, ele exigiu respostas e pediu para que as memórias de Kokoro e Mitsuru fossem restauradas.
Papai recusou, dizendo que as memórias tinham sido permanentemente apagadas e não podiam ser recuperadas. Ele os dispensou, dizendo para focarem na guerra. Futoshi, irritado e frustrado, gritou com papai, exigindo um pedido de desculpas. Goro teve que puxá-lo para trás, Zoron avançou e perguntou quantos Klaxossaurs eles tinham que matar para se tornarem adultos. Mas papai não deu resposta. O silêncio fez a equipe perceber que eles não tinham futuro além de lutar. O herói declarou corajosamente que não confiava mais nos adultos e exigiu liberdade assim que a guerra acabasse. Relutantemente, o papai concordou, dizendo que eles poderiam ser livres se tivessem sucesso em sua missão final. Alguns dias depois, uma nova cuidadora chegou, se apresentando como Nana. Quando Miku perguntou sobre a Nana anterior, a nova explicou que ela havia sido transferida. Durante uma reunião privada, os adultos disseram a Hiro e 02 o quão importante era esta próxima missão. Hiro prometeu que essa seria sua última batalha antes de assumirem o controle de suas próprias vidas. Enquanto se preparavam para a missão, a equipe encontrou os antigos colegas de esquadrão de 02, que zombaram deles, chamando-os de fracos e inúteis. 02 retrucou, dizendo para ficarem fora do seu caminho. De repente, alarmes soaram, sinalizando um ataque iminente. A equipe entrou em ação rapidamente. Zoron desceu do céu, destruindo vários Klaxossaurs. Ikigo e Mitsuru derrotaram ondas de inimigos enquanto Hiro e 02 se preparavam para mergulhar fundo no subsolo em seus Frank. Enquanto estavam no subsolo, Hiro perguntou a 02 o que ela queria fazer após a guerra. Sorrindo, ela disse que tudo o que queria era ficar ao lado dele para sempre. Ela também lembrou a ele da promessa de se casarem, o que deixou os dois felizes. De repente, um enorme Klaxossaur semelhante a uma serpente apareceu. Ele carregava a princesa Klaxossaur, que caiu no campo de batalha, pronta para confrontar os humanos. O doutor, ansioso para pilotar a entidade estelar, um robô poderoso, ofereceu-se para ajudar a princesa. Ela o rejeitou, jogando-o no chão e esmagando sua mão. Dentro do Franxx, Hiro e 02 tentaram escapar, mas a entrada estava bloqueada. O Klaxossauro serpente atacou o Franxx deles e a princesa puxou a 02 para fora do cockpit. Ela insultou a 02, chamando-a de falsa e a jogou de lado. Então ela voltou sua atenção para Hiro, notando seus chifres. Ela decidiu que ele era o par perfeito e o beijou para drenar sua força vital. 02 tentou reagir, mas a princesa facilmente a afastou. A princesa explicou que seu povo havia criado o Franxx há muito tempo, apenas para os humanos roubarem sua tecnologia. Ela acionou a entidade estelar e voou em direção a ela, liberando uma onda de choque psíquica que paralisou todos os outros robôs. Através dessa conexão, revelou a verdade. Os humanos haviam roubado energia magma de seu povo, iniciando a guerra. De volta à base, o médico explicou à equipe que os Klaxossauros foram uma vez uma raça chamada Klaxosapiens. Eles haviam criado os Franxx como armas para lutar contra a humanidade. Ao ouvir isso, a equipe percebeu que estava do lado errado da guerra. No campo de batalha, o exército Klaxossaur se levantou acompanhado por jatos e outras forças. Mas novos inimigos alienígenas chamados Virhim chegaram trazendo suas próprias naves e monstros. Os Klaxossauros e Virhim colidiram em uma guerra massiva com explosões abalando o campo de batalha. A entidade estrela lutou para revidar, e quando a princesa tentou atacar novamente, a entidade estrela congelou. O Virhim revelou que a sabotaram, programando-a para se autodestruir após qualquer ataque. Dentro da entidade estelar, fios estranhos envolviam Hiro e a princesa, drenando sua força vital. Enquanto a princesa gritava de dor, Hiro estendeu a mão para ela, conectando-se com suas memórias, assim como fizera com 02 antes. No campo de batalha, um robô VIRM maciço estava destruindo os Klaxossaurs como se não fossem nada, deixando destruição por toda parte. A equipe observou sem saber quem era seu verdadeiro inimigo agora. As coisas ficaram ainda mais confusas quando perceberam que os adultos haviam desaparecido sem deixar rastro. Ikigo rapidamente sugeriu que fossem para uma entidade estelar e tentassem impedi-la de se autodestruir. A equipe concordou e partiu para sua missão perigosa. Enquanto isso, 02, gravemente ferida, vagou pela instalação e acabou desmaiando. Quando ela acordou, descobriu que suas feridas haviam sido tratadas e que estavam injetando fluidos em seu corpo. Ela contou ao médico sobre a princesa Klaxossaur, chamando-a de uma versão falsa de si mesma, e ela perguntou a ele quem ela realmente era. O médico revelou a verdade. A princesa era a última sobrevivente de sua espécie e 02 havia sido criada usando seu DNA. Ele explicou que o destino dela era pilotar a entidade estelar e salvar a humanidade dos Klaxossauros. Ele também revelou que os ex-companheiros de 02 foram criados usando suas células, mas eles estavam incompletos porque não tinham sangue Klaxossauro. Dentro da entidade estelar, Hiro confrontou a princesa Klaxossauro e perguntou a ela quem eram os Vir. A princesa começou a contar sua história. Ela explicou que 60 milhões de anos atrás, seu povo, os Klaxosapiens, vivia pacificamente na Terra. Um dia, o Virhim apareceu e exigiu que eles abandonassem suas formas físicas para se juntar à consciência coletiva dos VRMs. Quando os Klaxosapiens recusaram, o Virhim declarou guerra. Para sobreviver, os Klaxosapiens se transformaram em armas vivas, evoluindo para os Klaxossaurs. Embora tenham conseguido lutar contra o Virhim, a guerra destruiu seu planeta.
Para se preparar para batalhas futuras, os Klaxosapiens recuaram para debaixo da terra e transformaram seus corpos em energia magmática, que se tornou a fonte de energia principal de suas armas. De volta ao campo de batalha, os antigos companheiros de 02 tentaram forçar a equipe de Ikago a voltar às suas posições, alegando que o Papa havia ordenado que lutassem até o fim. Quando Ikago explicou que os adultos haviam ido embora, um dos antigos companheiros a ameaçou. Antes que as coisas piorassem, um exército Klaxosaur apareceu distraindo a equipe antiga. Ikago e seu grupo aproveitaram a oportunidade para escapar. Ao mesmo tempo, um exército VIRM atacou outro robô, destruindo-o. Furioso, o líder da antiga equipe entrou na luta e destruiu o Virme instantaneamente. Enquanto isso, 02 disse ao doutor que estava determinada a salvar Hiro. O doutor a avisou de que era impossível e que ela provavelmente morreria junto com a entidade estelar. Mas 02 insistiu, dizendo que Hiro era o amor da vida dela e que ela não podia abandoná-lo. Comovido pela determinação dela, o doutor concordou em ajudar. Nesse momento, a equipe de Ichigo chegou, lutando contra os robôs da VIRM. Eles encontraram 02 e decidiram ajudá-la a escapar. Enquanto tentavam sair, mais robôs os perseguiram. Em certo momento, chegaram a um beco sem saída, e Futoshi explodiu os escombros, criando um caminho. Mas seu robô ficou sem combustível, deixando-o encalhado. Kokoro e Mitsuru se ofereceram para ficar para trás e conter os inimigos, com Zoromi juntando-se a eles para ajudar. Isso permitiu que Ichigo continuasse com 02. Enquanto Ichigo e 02 avançavam, dois robôs VIRM os atacaram. Ichigo lutou bravamente, deixando 02 e o doutor na entrada. Ela conseguiu destruir um robô, mas o segundo a dominou, arrancando seu braço. Apesar dos ferimentos, ela empurrou o robô para fora da passagem, caindo com ele nas profundezas da instalação. O doutor então revelou seu braço protético que continha as células da princesa Klaxosaur. Ao ativá-lo, criaturas estranhas semelhantes a vermes rasgaram o braço, mas ele conseguiu abrir a porta para a entidade estelar. Uma enorme serpente apareceu e levou 02 em direção à entidade estelar. Antes de partir, 02 agradeceu ao doutor, dizendo que estava grata por ter sido criada porque isso lhe permitiu conhecer Hiro. A serpente rompeu as defesas da entidade estelar e se desfez, deixando 02 no centro. Ela subiu e encontrou Hiro preso em grossos e feios fios. Ele parecia sem vida. Desesperada para salvá-lo, 02 liberou todo o poder de seus chifres e o beijou. A princesa Klaxosaur, vendo o vínculo deles, decidiu compartilhar seu poder com eles. Seus chifres se estenderam, rompendo os fios e libertando Hiro. Dentro do mundo espiritual, Hiro acordou e encontrou a 02 esperando por ele. Ela disse a ele que veio salvá-lo. Quando se beijaram, as paredes da entidade estelar começaram a desmoronar. Do lado de fora, as naves de guerra VIRM lançaram um ataque, mas os poderes da 02 bloquearam. Ela fundiu sua alma com o corpo de Hiro, formando uma enorme bola de energia. Juntos, eles lançaram uma poderosa explosão que destruiu as naves de guerra Virme. A nave Mãe Virme tentou escapar, mas foi brevemente retida pela entidade estelar. Antes de fugir, o Virme prometeu retornar e destruir a Terra um dia. Semanas depois, a guerra acabou. As equipes sobreviventes começaram a reconstruir suas vidas. Com as fortalezas destruídas, eles começaram a cultivar para produzir alimentos. Hiro cuidava de 02, mas ela se tornou não responsiva, sua mente aparentemente se foi. Um dia, enquanto tentava alimentá-la, Hiro notou cortes estranhos aparecendo nos braços dela. A equipe se reuniu para o café da manhã, discutindo seu suprimento de comida cada vez menor. Ichigo estimou que eles tinham o suficiente para durar um ano, mas depois disso, morreriam de fome. Futoshi sugeriu usar energia de magma para alimentar o acampamento, mas Zoromi estava preocupado que pudesse desencadear outra guerra com os Klaxosauros. Kokoro de repente se sentiu mal e decidiu descansar. Mais tarde, Hiro encontrou a 02 lá fora na chuva. Enquanto a segurava, novos cortes apareciam em seu corpo diante de seus olhos. Naquela noite, ele encontrou seu livro de imagens e percebeu que ela não tinha terminado a história, sabendo que teria um final triste. Esperando se conectar com ela, Hiro tentou beijá-la. Quando os chifres dele se tocaram, ele viu uma visão da alma dela presa em uma batalha no espaço sideral. Horrorizado, ele percebeu que ela ainda estava lutando dentro da entidade estelar. No dia seguinte, Hiro disse à equipe que planejava resgatar 02 do espaço. Eles argumentaram que era muito perigoso e pediram que ele ficasse. Mas Hiro recusou, dizendo que não podia abandoná-la. Goro, zangado e preocupado, tentou impedi-lo, acusando-o de ser egoísta. Hiro, no entanto, insistiu que 02 era sua única família e que a vida sem ela não valia a pena. Furioso, Goro deu um soco nele, mas Zoromi o segurou rapidamente enquanto a discussão aumentava. Na manhã seguinte, enquanto Hiro se preparava para partir para o espaço, ele ficou chocado ao ver seus amigos no caminho. Ichigo disse a ele que não poderiam deixá-lo ir sozinho. Todos estavam vindo para ajudar a resgatar 02. Até os antigos companheiros de equipe de 02 se juntaram, prontos para lutar. Antes de partir, Goro pediu desculpas a Hiro por tê-lo socado mais cedo e desejou a todos um retorno seguro. De volta à Terra, Kikoro perguntou a Mitsuru por que ele ficou para trás. Ele disse que queria apoiar ela e o bebê deles, assumindo a responsabilidade como pai. No espaço, a equipe notou que seus robôs se moviam mais suavemente, e por um momento, eles pensaram que a batalha poderia ser fácil. Mas logo, alarmes soaram, avisando sobre uma enorme frota Virme se aproximando.
A nave Mãe Virme disparou um grande raio contra a nave Klaxossauro, mas ela manteve seus escudos e sobreviveu. Vendo uma oportunidade, a equipe voou em direção à entidade estelar. Hero se perguntou por que a entidade estelar não estava revidando. Um colega de equipe explicou que era necessário um piloto para operá-la. A equipe lutou muito para abrir caminho para Hero. Zorun deu tudo de si, mas o grupo enfrentou outro enorme exército Virme e Kigo disse a Hero para voar direto, e eles abriram caminho para ele. Mas quando chegaram à entidade estrela, um enorme robô VIRM apareceu e os atacou. Era poderoso demais para derrotar. Percebendo que não tinham escolha, um dos antigos companheiros de equipe da Zero Two abriu a entrada da entidade estrela e empurrou o Hero para dentro, sacrificando-se em uma explosão para ganhar tempo. Dentro da entidade estrela, Hero se viu cercado por fios estranhos. Desesperado para se conectar com 02, ele os agarrou. De repente, ele foi puxado para as memórias dela. Lá, ele viu um mundo solitário e escuro onde 02 havia se escondido. Ela se chamou de monstro e disse que não merecia estar com ele. Herói disse a ela que nada disso importava. Ele só queria estar com ela para sempre. Ele prometeu que nunca a deixaria. De volta à Terra, Kikoro e Mitsuru encontraram 02 parada na chuva. Kikoro prometeu protegê-la e cuidar do filho deles. Mitsuru ficou emocionado e disse a Kikoro que queria ser um bom pai e ficar ao lado dela para sempre. Ele mostrou-lhe um anel e perguntou se poderiam recomeçar. Kikoro concordou, e eles decidiram ficar juntos pelo resto de suas vidas. Após a chuva parar, eles notaram que o corpo de 02 estava lentamente se transformando em pedra e se perguntaram o que estava acontecendo com sua alma. No mundo espiritual, 02 voltou a ser ela mesma e se reencontrou com Hero. A conexão deles despertou a entidade estelar que se transformou em uma forma mais poderosa. Com sua nova força, disparou um grande feixe que eliminou milhares de naves VIRM instantaneamente. 02 criou uma esfera gigante de energia e destruiu milhões mais. Então 2 satélites apareceram e abriram um portal para outro universo. Hero disse ao time que ele e 02 precisavam atravessar o portal para acabar com os VIRM de uma vez por todas. A equipe pediu para eles voltarem, mas Hero e 02 prometeram que retornariam vivos. No universo Klaxossauro, a frota Virm atacou, mas 02 bloqueou seus disparos e contra-atacou com ataques poderosos. De volta à Terra, a equipe trabalhou duro para cultivar alimentos em uma nova área. Ikigo disse a Goro que gostaria que Hero e 02 pudessem ver o novo mundo que estavam criando e esperava que ainda estivessem vivos. Meses se passaram e Kikoro deu à luz seu bebê. Mitsuru ficou emocionado ao segurar seu filho pela primeira vez. Mais tarde, as meninas encontraram Naomi, que estava em estado de suspensão desde que deixou a fortaleza. Elas ficaram felizes de se reunir com ela. Quando o ano terminou, Goro decidiu deixar o acampamento e explorar o mundo para encontrar outros sobreviventes. Antes de partir, ele se despediu de Ikigo e a beijou, deixando-a corada. No universo de Klaxossauro, 02 e Hero enfrentaram mais ataques VIRM. Uma enorme nave-mãe atacou 02 e inúmeras naves inimigas continuaram vindo. Hero desmaiou durante a batalha, deixando 02 para lutar sozinho. De volta à Terra, a filha de Kikoro disse a Mitsuru que se sentia conectada à forma de pedra de 02. A equipe se reuniu ao redor da estátua e deu as mãos, concentrando seus pensamentos e sentimentos para alcançar Hero e 02. Seus esforços combinados despertaram o espírito de Hero. No mundo espiritual, 02 puxou Hero para perto e o beijou, prontos para lutar juntos. Revigorada, a entidade estelar ganhou vida. 02 e Hero destruíram as naves-mães VIRM e voaram para o coração do planeta Vigirm carregando uma bomba. 02 lançou a bomba no planeta e desferiu um ataque final, mas isso lhe custou caro. Quando o planeta explodiu, as almas de Hero e 02 se fundiram em um pássaro mítico que só podia voar com seu parceiro. Na Terra, a equipe viu uma luz brilhante no céu e soube que Hero e 02 haviam conseguido. Ikigo percebeu que eles não voltariam. Logo depois, os Klaxossauros retornaram ao subsolo, nunca mais foram vistos. 8 anos se passaram. A equipe reconstruiu seu mundo e abandonou seus Franks, pois não havia mais batalhas para lutar. Eles nunca esqueceram o sacrifício de Hero e 02. Com o tempo, uma árvore gigante de Sakura cresceu no centro de uma nova cidade. Séculos depois, as almas de Hero e 02 se reuniram sob aquela árvore de Sakura, mantendo sua promessa de se encontrarem novamente. Então, pessoal, é isso para o anime de hoje. Me avisem nos comentários se vocês querem mais anime como este, confiram os outros animes no canal e nos vemos no próximo.